A equação antivida é uma das principais motivações do Darkseid para continuar a sua jornada de conquista e destruição ao redor do universo. Mas por que o Senhor de Apocalipse estaria tão interessado em uma equação? O que ela realmente significa? Eu vou te explicar tudo nesse vídeo com 10 curiosidades sobre a equação antivida. Shazukara! Como tudo que envolve o universo cósmico da DC Comics, a equação antivida foi criada por ninguém menos que Jack Kirby, na HQ Novos Deuses número 1, de 1971. Na história, os deuses da Nova Gênesis são convocados pela Fonte, a entidade responsável pela criação de todo o universo de si. Lá, Orion recebe a missão de ir até Apocalipse, depois até a Terra e, finalmente, iniciar uma guerra. Os novos deuses descobrem que Darkseid resolveu invadir a Terra, acreditando que os fragmentos da equação antivida estão espalhados pelas mentes dos humanos, e que ao ter acesso a ela, ele poderá concluir o seu plano de dominação universal. E assim, a equação antivida foi introduzida nos quadrinhos. Como o próprio nome sugere, a equação antivida é uma fórmula matemática, mas os elementos envolvidos na operação variam desde sentimentos, como o amor e o medo, até conceitos, como a vida e a morte. Ter acesso à equação antivida não necessariamente quer dizer que a pessoa já tem o controle dela e pode utilizá-la. Ela precisa ser interpretada e compreendida para que o seu usuário possa de fato utilizar todo o seu poder. Por exemplo, um dos conceitos envolvidos na equação antivida é o amor, algo que chocou Darkseid, já que ele pensava que apenas sentimentos ruins estivessem envolvidos na operação. Mas o vilão percebeu que o amor também pode ser manipulativo, e é um sentimento que muitas vezes leva as pessoas a agirem cegamente, justificando a sua presença na equação. Com todo o conhecimento em mãos, ao proferir a operação, o usuário consegue controlar as mentes de qualquer ser vivo que a ouça, ou mesmo que apenas tenha contato com ela, se tornando governante de um universo repleto de escravos. Basicamente, a equação antivida faz com que o ser vivo abra mão do seu livre arbítrio e apenas siga as ordens de quem a proferiu. Então se prepare, porque a fórmula da equação antivida é a seguinte: solidão mais alienação mais medo mais autoestima mais desespero, dividido por zombaria, dividido por condenação, dividido por mal-entendido. Vezes culpa, vezes vergonha, vezes falha, vezes julgamento. N igual a Y, onde Y igual a esperança e N igual a loucura. Amor igual mentiras. Vida igual a morte. Ser igual a Darkseid. Originalmente, a equação antivida se conclui com ser igual a Darkseid, diferente de como se escreve o nome do vilão e realmente relacionado a lado sombrio. Mas durante a crise final, quando o Senhor de Apocalipse enfrenta e mata o seu próprio filho Orion, ele precisa se unir à equação antivida para sobreviver. E assim, a fórmula passa a ser uma manifestação do próprio Darkseid. Mas se existe a equação antivida, é claro que também temos uma equação da vida. Na verdade, o conceito da equação da vida já era conhecido muito tempo antes da equação antivida ser considerada. E foi o que fez o próprio Darkseid considerar a possibilidade de uma contraparte maligna da equação. A equação da vida era conhecida e aplicada pelos marcianos, o que fazia com que a sociedade deles prosperasse. Diferente da equação antivida, que acaba com o livre-arbítrio ao fazer os indivíduos não verem o valor da vida, a equação da vida faz com que os seres vivos a apreciem, a protejam, ao mesmo tempo em que percebem que são livres para tomar suas próprias decisões. A sua fórmula é a seguinte: companheirismo mais compreensão, mais segurança, mais altruísmo, mais alegria. Dividido por respeito, dividido por elogios, dividido por simpatia. Vezes inocência, vezes sucesso, vezes dignidade, vezes aceitação. Y igual a N, onde Y igual a desespero e N igual cuidado. Amor igual verdade. Morte igual renascimento. Ser igual lado da luz. Complementando aquilo que eu falei sobre a fórmula original da equação antivida se concluir fazendo referência ao lado sombrio.
Os protetores da equação da vida são a tropa dos Lanternas Brancos. E além dessas, ainda existe a equação anti-morte. Na verdade, ela é uma versão alternativa da equação antivida, só que mostrada no universo retratado em Multiversidade, história publicada por Grant Morrison em 2014. Essa história é basicamente uma releitura da crise final e tenta corrigir algumas coisas que não funcionaram na saga de 2009. A equação anti-morte também transforma os seres afetados em escravos, com a diferença de que eles assumem uma forma grotesca, já que se tornam imortais e ficam parecidos com zumbis. E por falar em zumbis, uma das sagas mais recentes da DC Comics, intitulada Deceased, mostra uma infestação zumbi ao redor do mundo. Mas diferente das histórias zumbis tradicionais, em que nós temos um vírus, um fungo ou um experimento sendo responsável por dar início ao apocalipse, aqui em Deceased tudo começa com a equação antivida. Depois de ser derrotado pela Liga da Justiça, o Darkseid sequestra o Cyborg e usa sua caixa materna para ter acesso à equação antivida. Mas em vez de simplesmente utilizá-la, ele modifica a equação ao uni-la com ninguém menos que o Corredor Negro, a representação da morte para os novos deuses. Assim, todo ser que tem acesso à equação perde a capacidade de raciocinar e simplesmente quer eliminar tudo o que encontra pela frente. Isso inclui o próprio Darkseid, que enlouquece, arranca o próprio rosto e destrói Apokolips. Mas apesar do Darkseid ser o mais lembrado quando falamos da equação antivida, ele não foi o seu único usuário. O próprio Orion, filho do vilão, também utilizou a equação para tentar bater de frente com o seu pai e obrigou as pessoas a se tornarem boas. Mas ele percebeu que isso não era o livre-arbítrio e as pessoas não estavam sendo verdadeiramente felizes. Assim voltou atrás e reverteu a situação. O poder de controle mental da Imperatriz, membro da Justiça Jovem, também já foi explicado como uma consequência dela saber partes da equação antivida. Assim como o Flautista também consegue controlar os seus oponentes graças à equação antivida que está em seu subconsciente. Mas ele não sabe. Também já foi dito que o Robin Tim Drake conhece a fórmula da equação antivida, mas ele ainda não sabe interpretá-la. Já o Senhor Milagre conhece a fórmula e tem capacidade para utilizar a equação antivida, mas até hoje ele ainda não viu motivos para colocá-la em ação. Mas e aí, ouviu a equação antivida? Acabou? Não tem mais o que fazer? Não, existem alguns antídotos contra a fórmula. O mais conhecido deles é desenhar o hieróglifo da liberdade de Nova Gênese no seu corpo, também conhecido como emblema de Metron. Com o emblema, a pessoa não fica imune à equação antivida, mas tem uma chance de lutar pela sua liberdade e escapar do seu controle. A poltrona Mobius também impede que seu usuário seja afetado pela equação antivida. Graças a ela, o Metron conseguiu libertar o Senhor Milagre do controle do Darkseid durante a contagem regressiva para a crise final. O laço da Mulher Maravilha também é capaz de libertar um indivíduo do controle da equação antivida, assim como Barry Allen já conseguiu usar a força de aceleração para inativar a fórmula. Mas existem alguns indivíduos que são imunes à equação. Como a gente já comentou, quem está sentado na poltrona de Mobius está imune, seja o próprio Metron, ou Batman, ou você. Mas ao se libertar do controle da equação com a ajuda do artefato, o Senhor Milagre se tornou permanentemente imune à equação antivida. Mas um personagem que surpreendentemente é imune à fórmula é ninguém menos que Virgil Hawkins, o Super Choque. Muito se especula sobre o que pode explicar isso. Será que a eletricidade presente no seu corpo bloqueia a transmissão dos impulsos elétricos pelos neurônios e assim a equação antivida não chega até o cérebro do Virgil? Mas se for apenas isso, por que outros personagens com poderes elétricos são afetados? Bom, de qualquer jeito fica aí a curiosidade, o Super Choque pode ser o cara que vai bater de frente com o Darkseid. Mas será que isso vai acontecer nos cinemas? Bom, o Darkseid acabou de chegar junto com a Liga da Justiça de Zack Snyder, e eu não vou dar spoiler sobre o filme, mas quem já assistiu sabe como o vilão foi trabalhado e como a equação antivida pode ser encaixada no meio de tudo isso depois de todas as explicações que eu dei aqui. E apesar do Snyderverse ter sido interrompido, eu acho sim que o Snyder Cut pode atrair atenção suficiente para Warner apostar em mais filmes com o diretor.
E eu nem digo em dar sequência aos planos originais, mas até mesmo contar histórias alternativas com o Zack Snyder no comando. Por exemplo, um filme sobre aquele sonho do Batman, em que nós vemos o Superman sendo controlado pelo Darkseid. Pode ser justamente que a equação antivida seja o motivo pelo qual o Homem de Aço está trabalhando junto com o Senhor de Apocalipse. Quem sabe? Eu só sei que adoraria ver esses conceitos sendo levados para a telona. E você? Gostou do vídeo? Então não se esquece de se inscrever no canal e acompanhar a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, no nosso TikTok e no meu Instagram pessoal, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. A equação da vida faz com que os seres vivos... Na verdade, ela é uma versão alternativa... Ai, mordi a boca. Mas e aí, ouviu a equação... Caralho, buzina alta. A King This Is It, tudo começou, porra. Tava certinho, velho.